polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 19 horas a Ponte Preta enfrenta o Operário no estádio Moisés Lucarelli. E às 21h30 tem Remo e Guarani no estádio Bainão em Belém do Pará. Jogos da sexta rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Alberto Sarmento com boas condições, o motorista não perde tempo também na Marechal Rondon e Francisco José de Camargo Andrade com boas condições. Hiper Saudão Meu Carro Novo, financie com BV em até 5 anos e saia de carro novo. Acesse já meucarronovo.com.br ou procure uma loja identificada. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, 11 horas 33 minutos, seja bem-vindo ao Nossa Área desta terça-feira, 22 de junho de 2021. Frio chegou, o inverno chegou, mas é claro, estamos aqui com um noticiário quentinho para você, com informações do time do seu coração. Hoje com jornada dupla, teremos às 7 horas a Ponte Preta enfrentando a equipe do Operário e às 9h30 o Guarani enfrenta o Remo fora de casa, os dois jogos com a transmissão da Rádio Bandeirantes. Primeiro destaque é da Macaca, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando nossa área. A Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória hoje contra o Operário no Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina ainda mantém um certo mistério em relação à escalação inicial. Se vai manter 3 jogadores no setor de defesa ou mantém o esquema 4-3-3 que foi utilizado no derby. A Macaca precisa da vitória para conquistar os primeiros 3 pontos e amenizar um pouco a crise que está assombrando o Majestoso. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Alois. Fala aí, Marquinhos. Júlio Nascimento. Tá tudo bem com o amigo aí, Júlio? Tudo bem por aí, Marquinhos? Também, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani está em Belém do Pará. Tem jogo hoje no Bainão contra a equipe do Remo. Técnico Daniel Paulista não vai poder contar com Regis, que acabou ficando em Campinas, está suspenso, e também não terá Bruno Sávio pelo mesmo motivo. Carlão, que chegou a preocupar, viajou com a delegação e deve ser titular esta noite no jogo que a Bandeirantes vai transmitir. Júlio. A opinião do Nossa Área com Carlos Henrique, o bate pesado. Qual é o seu primeiro destaque? Um abraço pra você, CH. Oi, Júlio. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Ontem no Mineirão tivemos um jogo interessante. O Atlético tinha a oportunidade pela Série A do Brasileiro de assumir a liderança, mas ficou no empate em 1-1 com a Chapecoense.
grande partida de Ravanelli. Lembra dele, Júlio Nascimento? Lembro dele, jogou na Ponte Preta, né? Vice-campeão paulista com a Macaca. Estes são alguns destaques do Nossa Área. Claro, espero a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 971021493. Mande a sua mensagem, estaremos aqui esperando a sua participação também, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Nossa Área desta terça-feira tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato. Trânsito. Rui de Almeida Barbosa, motorista encontra boas condições, não perde tempo no túnel João Penteado nos dois sentidos. São boas as condições na Campos Sales até a chegada Francisco Glicério. Quer saber mais sobre Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora vou dar uma dica para você que está construindo, reformando ou decorando a sua casa. Passa na Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa e cuidar dela do jeito que quiser. E você que está aí nos ouvindo agora, fica ligado nas super ofertas que a Telha Norte preparou para você. Kit Elite, bacia com caixa acoplada e itens de instalação da Celite por R$ 879,90. Torneira para lavatório bica-paixa modelo Basic, também da Celite, por R$ 169,90. E tem mais! Gabinete para banheiro com cuba modelo Irazo Roca a partir de R$ 789,90. Porcelanato Prime Bege 83 por 83 Insepa por apenas R$ 64,90. Ofertas válidas somente até dia 24 de junho. Tá esperando o quê? Não perde tempo não. Visite uma das lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Informações da Ponte Preta chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Beleza, Júlio, mais uma vez um abraço a você e a todo mundo que está acompanhando Nossa Área. A Ponte Preta entra em campo hoje às 7 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli para enfrentar o Operário. A Macaca na sexta rodada vai em busca da sua primeira vitória para também tentar sair da última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de muitos problemas, derrota no derby, ontem aquele episódio triste no treinamento onde bombas e rojões foram atirados no finalzinho da atividade, o técnico Gilson Kleina tem tentado aí primeiro ajustar o psicológico e o emocional dos jogadores para a partida contra o Operário. E é claro, arrumar a equipe taticamente para o duelo contra o time paranaense. Não está descartada a possibilidade do Gilson voltar a atuar com 3 jogadores no setor de defesa. E se acontecer isso, a possibilidade é que o Fábio Sanches ganhe uma chance no time titular ao lado do Cleilton e também do Ednei. O Rô Renato, mais uma vez, deve ficar no banco de reservas. Se o Kleina ele resolver permanecer com o esquema 4-3-3, como foi utilizado no derby, ele deve colocar o Marco Júnior na vaga do Locatelli. Locatelli deve ir para o banco de reservas e aí jogar com 2 zagueiros, como aconteceu no clássico contra o Guarani. É claro que a gente tem pouca informação, inclusive porque ontem a gente ficou em cima justamente sobre essa questão emocional dos atletas, por conta de que tudo o que aconteceu nesse treinamento lá no CT do Jardim Olina, mas tentando projetar então a provável equipe da Ponte Preta com no gol o Igor Vinhas, se manter o esquema com 3 zagueiros, Ednei, Cleilton e também o Fábio Sanches, ou o Marco Júnior, no meio campo, Dauan, o Kevin pela ala direita, o Rafael Santos pela ala esquerda, e também deve ter uma modificação no ataque. O Moisés vai para o banco de reservas e fica a dúvida se o Fecim joga ou o Richard ou o Josiel ao lado do Camilo. No ataque, Rodrigão e Niltinho. Então, repetindo, se a escalação com 3 zagueiros, se o Gilson escolher 3 zagueiros, a escalação da Ponte com o Igor Vinhas no gol, Ednei, Cleilton e Fábio Sanches, o Kevin, Dauan, Fecim ou o Richard e o Rafael Santos e Camilo. No ataque, Rodrigão e Niltinho. Se ele voltar para o 4-3-3,
aí sai um zagueiro e entra o Marco Júnior no meio-campo. São possibilidades do esquema tático da Ponte Preta para o duelo de hoje à noite contra o Operário, que é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 10 pontos ganhos. E é claro, o principal jogador do Operário é o Paulo Sérgio, jogador que estava aqui no Moisés Lucarelli, saiu, foi para o time paranaense, marcou o gol e é a esperança de gols do time paranaense, que deve enfrentar a Ponte Preta com o Thiago Braga no gol, Alex Silva, Renier Rodolfo e Djalma Silva, Leandro Vilela, Marcelo e Tomás Bastos, Giancarlo, Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão. 2 atletas no ataque do Operário que já defenderam a Ponte Preta, o Paulo Sérgio e também o Pimpão, Júlio. Pois é, né? O Operário é o vice-líder do campeonato, teve aquele jogo contra o Guarani, que foi o jogo fora da curva, né? Se a gente tira esse jogo do Operário com o Guarani, o time sofreu em 4 jogos apenas um gol. Então é uma defesa que naquela partida não teve êxito, mas nos outros 4 jogos foi muito bem. A defesa do Operário tem 10 pontos, está 5 atrás do Náutico, adversário da Ponte. Por outro lado, CH, essa dúvida aí para saber qual será o sistema defensivo da Macaco com essas 2 possibilidades. A volta do sistema com 3 zagueiros ou então a permanência de 3 atacantes, mas chama atenção aí a ausência provável do Moisés, que não marca 9 jogos. CH? Olha, Júlio, eu prefiro 2. Porque a justificativa do Gilson na entrevista coletiva, estou falando de zagueiros, na entrevista coletiva, foi justamente essa. Eu não tenho tempo ainda de treinar. Eu testei, vou continuar utilizando, mas eu não sei se depois de uma cacetada no derby, ele não teve tempo para treinar. Então eu acho que ele tem que tomar bastante cuidado agora com a sequência. E é uma sequência que não tem tempo para treinar. Joga hoje e joga sexta. Então não sei não. Eu tô achando que ele vai com 2. É um palpite. Como eu também dei esse palpite antes do derby. Eu achei que ele vai arriscar menos. Ainda se a Ponte contasse com laterais que ajudassem, né? E não é o caso. O Kevin não ataca, não defende. E é um jogador que ele está escolhendo aí. Eu não sei porque que ele tirou o Albuquerque do time. Mas é ele que decide, ele que assiste treino, eu não assisto treino. Eu estou comentando o que eu vejo no jogo. No jogo, o Albuquerque não podia ter saído do time. Então, diante disso, eu levaria... O que ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. Mas o que eu levaria para arriscar menos seriam 2 zagueiros. Eu após o derby, quando eu tive a oportunidade, um pouco antes, na semana passada, eu já tocava nesse assunto. Eu acho que o Gilson Kleina tem que encontrar um outro meio-campo. Porque esse meio-campo aí não vai chegar em lugar nenhum. Não convence ninguém mais. Essa dupla aí, Dauan e Locatelli, não vira. Ele precisa achar uma outra alternativa. Ele pode, se ele quiser, eu não sei se ele vai fazer isso, porque precisa treinar, mas a alternativa para jogar com o Camilo como segundo volante aqui, poderia ser com 3 zagueiros, o Locatelli ser o primeiro, Camilo o segundo e botar o Renatinho por dentro também. E faria na frente os 3 atacantes. É uma possibilidade para experimentar. Mas, indo na situação mais trivial, mais tranquila, eu faria o seguinte. Eu promoveria a entrada do Fábio, que chegou para ser titular, né? Eu acho que ele tem que jogar. No meio-campo, eu sacaria o Locatelli, não o Dauan nesse momento. Promoveria essa estreia do Marcos Vinícius, né? O Vinícius Júnior. Marcos Júnior. É isso? Isso, Marcos, filho do Marcos. É o segundo volante, né? Porque se fosse nome mais simplificado, que é tanto jogador novo que eu, sinceramente, tenho dificuldade para poder decorar tudo que é nome aí que vocês ficam inventando. E ainda coloca no Guarani, inventaram Alan Vitor, é isso? Ele inventou, né? O próprio jogador. Fico inventando, né? Isso é coisa de assessor de imprensa. Então eu promoveria o menino aí no meio campo com o Camilo e lá na frente o Moisés tem que sair do time, não é? Ele tem que sair do time porque não tá virando, pode ser o Fecim. Não vai mudar muita coisa não, viu, Júlio? O Rodrigão, ele deve dar uma sequência para ele, acho, não é? E o Nilton não pode tirar do time também.
Então, Niltinho, Rodrigão e Fecim, Camilo, o Marco Júnior aí e o Locatelli, e vamos que vamos, né? Agora, falar que Paulo Sérgio, Lupe, eu não tô te corrigindo no ar, pelo amor de Deus, mas Paulo Sérgio é o principal jogador, está querendo pegar no meu pé, não é possível, cara. Então, foi o principal jogador contra o Cruzeiro, né? Tudo bem. E se ele jogar pra caramba contra a Ponte, ainda fica mais enfático, né? E claro o que ele veio fazer aqui em Campinas, né? Que é jogar e não render absolutamente nada. Mas deixa o Paulo Sérgio pra lá, que ele seja muito feliz, menos hoje. Hoje eu vou torcer contra ele. Mas a Ponte tem uma tarefa complicada, e a parte emocional também, tem que ter um time confiante em campo. Eu não sei o que o Gilson vai arrumar nessa preleção aí, mas ele vai ter que arrumar um fator novo para poder colocar esse time nos trilhos. E o problema não é só esse também, né, Júlio? Tem que acertar em todos os departamentos aí, compartimentos, defesa, meio campo, ataque. Precisa efetivamente o Gilson fazer algo diferente para tentar mostrar algo diferente. A tarefa vai ser complicada hoje à noite, Júlio. Pois é, ontem o Lupe falou sobre a postagem nas redes sociais da esposa do Paulo Sérgio. E eu fiquei curioso, viu, Lupe? À noite eu fui dar uma olhada para ver se tinha mais coisa, ele respondeu mais torcedores, mas ainda nessa linha de que a bola não chegava, que não faltou esforço, o Paulo Sérgio ficou na bronca mesmo. Para quem acredita em lei do ex, tem que tomar cuidado aí hoje, que ele vem de um bom jogo contra o Cruzeiro. O Carlos Germán tá mandando aqui: não acredito que o craque Moisés, que ganhou 7 votos como seleção do derby dos repórteres, a tendência é que ele deixe o time titular. Primeiro que não é verdade isso, né? Não tomou 7 votos. Foi, inclusive, o ataque foi uma disputa aí, né? Tanto o Niltinho como o Moisés foram disputas acirradas no sistema ofensivo da seleção do derby. E que, no caso, isso não envolve a fase atual do jogador, mas sim especificamente aquele jogo. Tanto que nós citamos aqui ontem, durante essa votação, que no caso do ataque do Guarani, o rendimento foi a parte decepcionante do derby, né? Os atacantes não jogaram bem no derby, e por isso que os jogadores da Ponte foram escolhidos. O que funcionou no derby para o Guarani foi o meio campo e a defesa, né? Principalmente o Regis, que jogou pelo ataque inteiro. Jogou muito bem o Regis, e não significa que o ataque da Ponte tenha ido muito bem, mas o Moisés foi um dos jogadores que mais criou oportunidades, mas vive uma fase complicada. Não é o mesmo Moisés, né, CH, do Campeonato Paulista, aquele Moisés protagonista. Há 9 jogos sem marcar, tem tentado, mas o Gilson tá, de repente, tentando dar uma nova cara para esse ataque da Ponte e preservar o jogador também, né? Ele não vive um bom momento, tem que sair do time. E sobre a eleição, foi mais por exclusão, né? Não por competência. Os jogadores do Guarani no ataque, isso foi praticamente unânime entre a gente, eles não estiveram bem no derby. Então a questão não é o campeonato todo, você já explicou aí, não é? Mas o Moisés está merecendo um banco de reservas, com certeza. O Luiz Henrique, lá em Pindorama, São Paulo. Bom dia, o Felipe Basso está parado, não seria um bom nome para a Ponte? O grande problema desses jogadores que estão há muito tempo parados é a questão do condicionamento físico, né? De repente é um jogador com história, com qualidade técnica, mas aí o clube contrata, vem aquela história de 1 mês, 2 meses para entrar em forma, como o Renatinho passou, o Lucas Cândido tem passado. Esse que é um grande problema, né, CH? Se a Ponte for buscar reforços, precisa de jogadores que deem respostas rápidas, né? Não tem espaço mais para jogador que chega e o custo-benefício. E eu não estou falando nem de custo-benefício, para ser justo, mas não dá tempo. A Ponte precisa para ontem resolver seus problemas. Então não dá para ficar esperando mais. Não tem mais tempo para isso, né? O tempo está esgotado, apesar da 5ª rodada. Veja o tamanho do esforço que a Ponte vai ter que fazer para permanecer hoje. Olha a situação que ela se meteu. Faça a conta, ela vai ter que fazer 7 vitórias no mínimo no primeiro turno, né? Então já foram 5 jogos, se eu não estou enganado, faltam 14 jogos. Você vai ter que vencer 50% daqui para frente. Vence com esse time. Então já começa a ficar preocupante a situação. Ô, Júlio. Oi. É só um dado, né? Aquele torcedor que acredita em outras situações,
Em 2019, a Ponte Preta conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, justamente em cima do Operário, na 4ª rodada. A gente está, se não me engano, na 6ª, né? São 2 rodadas a mais. Só que naquele período a Ponte perdeu para o Coritiba na estreia, empatou em casa com o Criciúma, empatou com o Vila Nova e aí venceu o Operário e depois conseguiu 3 vitórias, Operário, Paraná e Cuiabá. Não sei, acho que nesse momento vale, né? Porque é tanta coisa negativa que quando surge uma positiva a gente até se assusta. Lupe, o torcedor vale qualquer coisa nesse momento para se apegar, né? Acho que vencer o Operário hoje, numa situação hipotética, seria um resultado muito importante para a Ponte, porque é um adversário que faz o campeonato interessante, é o vice-líder, né? Então, deixaria os jogadores com mais confiança. É um adversário interessante, mas eu mantenho a minha opinião que o campeonato ainda é nivelado. A gente tem o Náutico aí disparando com 15 pontos, 100% de aproveitamento, não é um super Náutico, não. É um time organizado. Então, todos os jogos são possíveis de serem vencidos dentro dessa Série B. Aqui o momento da Ponte, de fato, muito negativo. Essa chavinha precisa mudar, né? Precisa girar essa chavinha e a confiança voltar. O futebol tem muito disso. Ô, Júlio, o Tigrão foi preciso ontem à noite. A Ponte tem que contratar 2 volantes e distribuem a bola melhor para os atacantes. Pedro, Jardim do Lago. Inclusive, foi essa a reclamação do Paulo Sérgio. Aliás, Lupe, falando em volante que distribui bem a bola, como está a condição de Lucas Cândido? Quando o Lucas Cândido vai poder estrear com a camisa da Ponte? Júlio, muito difícil a gente trazer uma previsão de quando o Lucas Cândido vai voltar. O Lucas Cândido tem 3 cirurgias no joelho, né, no seu histórico, na sua carreira toda. Não joga desde o início do ano, quando defendeu o Vitória na Série B. E, por enquanto, ele segue ainda fazendo o trabalho de recondicionamento físico. Não consigo prever uma data para voltar. O Ivan, e muita gente pergunta, né, já até está treinando com o grupo. Em breve ele voltará a ser relacionado, mas o Lucas Cândido fica muito complicado a gente falar quando ele vai estrear. Já era para ter estreado, mas depende da condição física e da resposta que ele dará nos treinamentos. Bom dia, Júlio, Lupe e CH. Me chamo Paulo, moro no São Fernando. Júlio, graças a Deus, o Marco Júnior pode jogar. Elogia ele aí, CH, pelo amor de Deus. Os volantes seriam Leonardo e Marco Júnior. É isso, CH, recado pra você aqui, ó. Elogia ele aí, ó. Pedido do ouvinte. Eu até acho que ele vai pro jogo hoje. Vamos colocar na arena. Se dependesse de mim, eu colocava pra jogar. Informação ou opinião, hein? Informação ou opinião, isso aí? Marco Júnior. Eu tô dando opinião. Ah, tá. Mas é um desconfiômetro, né? A gente faz um pouco de tempo nesse negócio aqui e acha que ele vai de 2 volantes e vai trazer uma surpresa no meio campo, porque não é possível que ele não esteja vendo o que está acontecendo, né, Júlio? O Gilson não é incapaz, o Gilson conhece futebol. Então não é possível que ele ache que o desempenho do Locatelli e do Dauan tá legal, tá contento, não é possível. Pô, eu tô afundando a cadeira aqui, cara, calma aí. Bom dia a todos. Por favor, não defendam o menino Vini Locatelli, não pode ser titular da Ponte. É o Paulo que cuxa, ele veio com tudo, hein? Textão, hein? Ele não marca, erra passe de 2 metros, não ajuda a defesa. Como eu falei, não marca ninguém, muito menos ajuda no ataque. E respeito quem pensa diferente. Dauan é mais marcador, às vezes ajuda tanto na defesa como no ataque, até já fez gol. E também é isso que temos no momento, né? Paulo Kikuchi, grande Paulão, desabafando aqui no nosso WhatsApp. O amigo do Jorginho tá bem informado, inclusive de bastidores. Estou curioso para ver o Paulo Sérgio jogar hoje, ver o rendimento dele. Se ele for bem, aí vou acreditar que tem algo no Majestoso. Tá mandando aqui o Tandy Negrão. Mas algo no que sentido, Tandy? É uma nuvem pairando no Majestoso com uma energia negativa que impede os jogadores de desempenharem algo bom? Ou algo de bastidor que você acredita que está atrapalhando? Nos conte aí, para que a gente debata sobre a sua teoria depois do jogo. Não tem volantes. Manda aqui o nosso Adilson curto e grosso. Lucas Cândido é mais um come-dorme, coisas de Ponte Preta. Abraços, Glauco da Georgina. O que é come-dorme no futebol, hein, CH? O que é isso aqui, ó? Come-dorme. O cara assina um contrato, senta em cima, come, dorme, passeia em Campinas, jogar, mas jogar não joga. Não é? Jogar ele não participa. É o chamado chinelinho. Bom dia. Igual alguns comentaristas amigos nossos aí, né? Sem acertar nome, só aí, ó, são 11h55. Bom dia, CH. Se perder hoje, o Kleina resiste? Pergunta aqui o Nardo, do Jardim Formigueiro.
Lá, o formigueiro tem fumaça, hein? Aí o bicho pega aí. Você tá irônico hoje, hein, Júlio? Por que, CH? Você acordou irônico hoje. Não, lá no Jardim Formigueiro o bicho pega lá, cara. É picala pra todo lado, viu? Cheio de trocadilho. É o seguinte, não vai cair não. O cara tá no começo do trabalho, gente. Olha pro time da Ponte. Não é desculpa pronta, mas tem que deixar o cara trabalhar, pelo menos aí um tempo. Ele não consegue treinar o time, é um jogo em cima do outro. Tá montando o time no meio do campeonato. A coisa tem que ser separada. Tem a crítica do jogo e tem o trabalho no todo. Tá no começo ainda. Faz quanto tempo que o Gilson tá aí? Um mês? Não, nem isso. Então, esperar, poxa. 5 jogos? É o 5º jogo hoje, né? É o 4º, né? Porque ele não considera o primeiro contra o Brusque. É o 4º jogo. Não, ele vai pro 5º jogo. Ele não treinou o primeiro, mas depois treinou o 5º. Isso, hoje é o 5º. Foram 4, hoje é o 5º, é isso. Pouco tempo. Júlio, pergunte para os comentaristas se o Operário escalar o Paulo Sérgio amanhã significa que vai jogar com 10, aí ajudaria a Ponte. O Marcos José. Acho que tá ironizando, né? O Marcos José pelo gol do Paulo Sérgio contra o Cruzeiro. Bom dia, CH. Confirma aí, CH, se é o Júlio que canta o jingle do Café Pacaembu, Edinho, Casa Grande, Cambuí. Será que parece? Eu vou prestar atenção hoje. Cadê o Gleger, hein? Já o Gleger tá aqui. Lupe, na base da Ponte, não tem 2 bons volantes? Carlos Alberto Rodrigues. Tem um menino que há muito tempo tá na Ponte. Eu vi jogar algumas vezes. Ele chama Alex Giroli. Isso. Ele tem jogado no Sub-20/Sub-23, que tá disputando o torneio de aspirantes. É um jogador, quando vi, chamou a atenção, mas assim, não sei se resolve os problemas, entendeu? Mas é um jogador que poderia ter oportunidades. Foi inscrito na lista B do Campeonato Paulista, mas figurou em poucas oportunidades no time profissional. Acho que nem jogou no time profissional, apenas compôs treinamentos. Mas é um jogador que está há muito tempo na Ponte, mas ainda não recebeu nenhuma oportunidade. Você ficou com vontade de vê-lo mais vezes? É isso? Isso. Mas eu vi apenas 2 jogos dele se não me engano, Copa São Paulo. Fiquei com vontade de vê-lo mais. É isso. Aliás, pouco entendo as poucas chances para Igor Maduro, né? A Ponte já insistiu e deu oportunidade de uma sequência maior para tantos jogadores. O Igor Maduro, que é um jogador formado nas categorias de base, teve pouco tempo de atuação. Tá na Inter, né? Pois é. E é sempre repassado e poucas vezes tem, quando está no Majestoso, uma sequência. Esse esquema mata qualquer atacante, os volantes não sabem jogar. É o Wilson de Mário lá de Maringá, Paraná. Estou percebendo aqui um hashtag desculpas Paulo Sérgio dos torcedores, hein? Estou sentindo isso. Muitos falando sobre os volantes, sobre o esquema, sobre a bola não chegar. Estou sentindo aqui, timidamente, um hashtag desculpa Paulo Sérgio aqui. Vamos aguardar hoje para ver qual será a atuação do camisa 9 do Operário. Ô, Lupi, daqui a pouco você vem com mais da Ponte Preta, combinado? Combinado, Júlio. Isso aí, Antônio Lupi com informações da Macaca. Agora são 11h59. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, hoje tem Remo e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro, provável Remo de Vinícius no gol, Thiago Enes, Romércio, Kevin, Igor Fernandes, Vinícius Kiss, Lucas Siqueira e Rafinha, Jefferson, Dioguinho e Renan Gorni. Já o provável Guarani de Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu, Rodrigo Andrade, Bruno Silva e Andrigo, Davó, Júlio César e Lucão do Break. Quem apita o jogo é Antônio Magno Lima Cordeiro. Novidade Brasitone para você.
Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos com informações do Guarani, o segundo jogo da noite. Guarani Remo, partida em Belém às 9h30. Transmissão também da Rádio Bandeirantes a partir das 9h15, já com Leandro Bolles, 9h30, bola rolando no estádio Baenão. Marcos Luiz. Baenão que difícil acesso, né? Ali na Curuçu também não é fácil não, viu, Júlio? Os ônibus, eles encontram dificuldades para a chegada no estádio, até porque as ruas em Belém, elas são meio que apertadas. E essa logística, sem dúvida nenhuma, quem está cuidando é o Sérgio do Prado, que conhece muito bem da equipe do Guarani. E com relação ao time, né, realizou ontem em Belém do Pará o último trabalho para a partida desta terça-feira. O que é certo é que o treinador não poderá contar com o Bruno Sábio e com o Regis, jogadores que não viajaram com a delegação porque estão suspensos aí pelo terceiro cartão. O Carlão, que até então, ontem, neste mesmo horário, eu falei, olha, Júlio, o Guarani não divulga a lista, mas a gente conseguiu checar e o Carlão viajou. Então a zaga deverá ser composta pelo Thales e pelo Carlão. Por falar no Thales, para quem não teve a oportunidade de ouvir ontem, Júlio, a entrevista do zagueiro do Guarani, ele começa respondendo que não se sente titular absoluto nesse time do Guarani. Não me vejo como intocável, porque a gente tem bons zagueiros também. Ronaldo Alves chegou agora, mas já tem um currículo vasto, tem o Titi, tem o Bruno Bianconi, tem o próprio Carlão. Então eu acredito que para mim me consolidar como titular eu venho trabalhando bastante desde o dia que eu cheguei no Guarani, e é um trabalho que eu venho fazendo tanto mentalmente como dentro de campo, porque a nossa posição é uma posição que tem pouca rotatividade, então se você não der o seu melhor todos os jogos, em todos os treinos, você vai acabar dando espaço para outro, e toda vez que eu entro dentro de campo eu dar o meu melhor. Eu acredito que essa boa fase vem junto com o time, né? A gente vem trabalhando bem, vem jogando bem, às vezes o resultado não aparece, mas a gente vem jogando bem, então eu acredito que essa boa fase que eu venho tendo, juntamente com o Carlão, é fruto de um grande trabalho que a gente vem fazendo em equipe. Ô Thales, até que ponto esta vitória no derby vai influenciar no futuro do Guarani dentro da competição? Eu acho que ganhar o derby é um campeonato à parte, isso nos impulsiona a pensar maior, a pensar em ficar entre os 4 primeiros no campeonato inteiro. Então acredito que foi um jogo chave pra gente, a gente precisava dessa vitória dentro de casa.
para mostrar não só para os torcedores, mas para todos os times que o Guarani é forte dentro de casa. Então hoje a gente se consolida dentro do brasileiro e a gente espera se consolidar também dentro do G4, mas também respeitando todos os times, mas a gente quer se consolidar dentro do G4 para conseguir o acesso no final do ano. Como manter esse bom momento da zaga do Guarani e ainda mais evoluir para a sequência do campeonato? Eu acredito que o meu trabalho do Carlão ele fica mais fácil quando o pessoal da frente consegue fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, quando eles conseguem fazer isso com eficiência, para nós fica mais fácil. Eu acredito que eles fazem isso todo jogo, mas claro, como foi o derby, é um jogo atípico, é um jogo à parte, a gente conseguiu fazer melhor do que a gente vinha fazendo. Agora o nosso objetivo é manter isso, não tomar mais gols e continuar nessa regularidade que a gente vem tendo, fazendo boas atuações, sendo seguros, mas claro, também sempre procurando enaltecer o trabalho que o pessoal lá da frente vem fazendo, que isso também facilita bastante o nosso trabalho lá atrás. A gente quer continuar sem tomar gols durante um bom tempo. Esse curto espaço de tempo do derby para o jogo desta terça-feira é bom ou ruim, Thales? A sequência de jogos faz tu melhorar, claro que é desgastante, viagem, concentração, realmente é desgastante, mas a sequência de jogos que a gente vai ter vai ser muito bom porque a gente está num momento bom, a equipe está se ajustando cada vez mais, cada jogador está se conhecendo um pouco porque entraram peças novas, então eu acho que a sequência de jogos é muito importante para a gente continuar evoluindo e continuar crescendo como equipe e como time. Ô Thales, uma outra questão que eu gostaria que você abordasse é o fato de que você estava jogando com o Carlão, depois da saída do Carlão entrou o Ronaldo Alves, a impressão que nos deu é que vocês já estavam jogando há muito tempo porque não sentiu a falta de entrosamento e gostaria que você também falasse, né, o tamanho do desgaste de ter jogado o derby, ter viajado e já jogar nesta terça-feira. Independente de quem joga, cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo. O Daniel trabalha tanto o time titular como o time reserva do mesmo jeito. A gente faz trabalhos iguais, então todo mundo sabe o que tem que fazer quando entrar dentro de campo. O Ronaldo e o Carlão são jogadores experientes, jogadores que já têm uma rodagem dentro do futebol, então quando você joga com jogadores experientes é muito mais fácil a comunicação. Eu acho que o entrosamento com o Carlão ele vem dos treinos, né? Porque a gente já vem treinando junto há algum tempo, já vem jogando junto também alguns jogos e o dia a dia faz que tu entenda melhor o jeito que o outro tem de jogar. Então, quando você entende a maneira que o outro zagueiro, o companheiro tem de jogar, fica mais fácil para te fazer uma leitura de uma cobertura ou de dar um passe. Então, acho que esse entrosamento do dia a dia faz que a gente venha fazendo aí grandes jogos, mas eu acho que não é só a gente, por um time todo, né? Todo mundo vem jogando bem, todo mundo vem ajudando, é que nem eu falo. O nosso trabalho fica mais fácil quando os caras lá da frente conseguem marcar e a bola chega mais quebrada pra gente, né? Então acho que não é só o mérito meio do Carlão, mas sim de toda a equipe. Independente de quem está jogando, fica muito fácil pela rodagem, pela maturidade, pela experiência de cada um. Realmente é bem desgastante jogar e apresentar de novo, viajar, mas a gente como jogador de futebol, a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma preparação física muito boa, a gente consegue se recuperar bem, consegue descansar, claro que ainda um pouco desgastado do derby, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor para se recuperar, para terça-feira a gente dar o nosso melhor novamente. Thales, gostaria que você falasse dessa liderança que você vem ao longo do tempo adquirindo, né? E dessa liderança que você mostrou mais ainda no derby. É que nem eu falo para alguns amigos e jogadores que me conhecem há um pouco mais de tempo, eu não sou um líder só em jogos específicos e isso nasceu comigo, eu sou assim todos os dias, eu sou assim no treino, eu sou assim nos jogos, então não é especificamente no derby que eu vou falar um pouco mais ou gesticular um pouco mais, eu sou assim todos os dias e até alguns jogadores brincam comigo que eu acabo sendo chato, mas isso é de mim, eu não tenho como tirar isso de mim, é o jeito que eu consigo jogar, é o jeito que eu me concentro para jogar, então eu não consigo ser de outro jeito, eu não consigo jogar de outro jeito, então é isso que eu faço e, claro, tento aprimorar o que eu tenho que aprimorar, porque você não pode estar gesticulando e todo momento e expondo o companheiro, então e tudo isso é aprendizado que a gente vem tendo durante toda a carreira e passando por times assim vai te dando mais experiência, vai te dando mais tato para estar conversando e auxiliando os companheiros. Ô Thales, há muito tempo a torcida do Guarani não elogiava os zagueiros, né? Como fez inclusive com você e com o próprio Carlão. Ter o apoio do torcedor neste momento o deixa mais tranquilo?
É importante saber que a torcida nos apoia. Eu acho que no Campeonato Paulista a gente vinha bem também, mas o torcedor é muito crítico e a gente não tem o que fazer sobre isso, mas a gente trabalha para dar o nosso melhor. Eu acredito que no Campeonato Paulista a gente vinha dando o nosso melhor, só que às vezes as coisas acabam não acontecendo. Agora, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo, a gente vem tendo resultados positivos. O nosso time vem se destacando por tudo que é aquilo que a gente trabalha, nossa intensidade, nossa marcação. Então eu acho que o nosso diferencial continua sendo a nossa intensidade. Eu acredito que desde o Campeonato Paulista a gente vem tendo isso, só que hoje a gente tem mais intensidade, a gente tem mais marcação. Então eu acredito que essa consolidação que a gente vem tendo é fruto de um trabalho desde o Paulista, mas hoje se consolidando no Brasileiro, que vem com o Daniel hoje, vem trazendo coisas novas pra gente. Então eu acredito que com tudo isso que a gente tinha e que a gente tem de novo, eu acredito que fez a nossa equipe se tornar mais forte. Bom, Júlio, se nada acontecer, né, não acredito na entrada do Lucão como titular desde o início da partida, mas vamos aguardar, né? Você sabe que o time está em Belém, ontem realizou o último treino lá e tem essa questão do Matheus Souza ou Lucão. Gabriel Mesquita no gol, na lateral direita, né, o Matheus, Diogo Matheus sendo confirmado, me fugiu até o nome, mas é o Diogo Matheus, ia falar do Pablo, né? Mas o Pablo segue como opção. Aí a zaga, sem nenhuma novidade, com o Thales e o Carlão e o Bidu na esquerda. Meio campo de Bruno Silva, Rodrigo Andrade e a volta do Andrigo. Na frente, Júlio César, Davó, Lucão do Break ou Matheus Souza. É o Guarani para esta noite enfrentar o Remo lá em Belém do Pará, Júlio. É que a fase do Regis, né, CH, é uma fase muito boa. Os 2 últimos jogos do Regis, ele foi protagonista desse Guarani. Mas esse time provável hoje, em algum momento ali, seria o time ideal de muitos torcedores, né, CH? Não há dúvida, mas eu ainda tenho... Eu tenho um pouco de dúvida no Andrigo, hein? Vamos ver. Se ele viajou, eu acho que é para jogar. Diferente do derby. Porque aqui tá em Campinas mesmo, não tem problema. Mas como o Marquinhos informou que ele viajou... Eu tô colocando aqui no condicional porque a contusão dele não é simples, ele tá um tempão já sem jogar. Então, se ele tá 100%, tomara que esteja, ele que entra em campo, é que lá o Baianão a gente conhece, condição de gramado, aquilo lá é terrível para jogar, né? Então, eu nem sei. E para chegar lá então, CH? É complicado. Tudo lá, tudo apertado, tudo difícil. Fico imaginando o motorista para ficar fazendo manobra no ônibus, mas de qualquer maneira deve estar acostumado, né? Porque é ônibus de lá, né? Então, de qualquer maneira, o Guarani vai com bastante moral, mas com alguns problemas aí. E eu não sei, eu tô achando que o Lucão vai começar o jogo. O Davó vai pro lugar do Sávio. Acho. E lá na frente o Júlio César vai jogar. Então, para mim, o ataque vai ser Davó, Lucão e Júlio César. E no meio campo, se o Andrigo jogar, tá resolvido o problema. O resto é tudo igual. E vai forte. Para enfrentar um Remo chato de jogar lá. Chato. Mas a sequência agora é o segredo do Daniel. Não tem que ficar inventando muito, não. Tem 2 titulares que estão aí suspensos. Coloca 2 e não fica mexendo muito, que é melhor. O restante, Silva, Rodrigo Andrade... O grande segredo do jogo, para mim, é quem vai jogar no lugar do Regis. Se o Andrigo está recuperado, ele tem que ir para o jogo. Algum momento, em alguma hora, ele vai ter que voltar. E o momento me parece ser esse. Boa sorte aos envolvidos, mas o Guarani vai forte para esse jogo. Pergunta para o Marquinhos sobre os jogadores que estão no Cruzeiro e querem reforçar o Guarani, o Alex Vila Boa Vista. Ô, Alex, um abraço para você. Vila Boa Vista só tem gente boa lá também. Aí sim. Lucas França, né, goleiro, e Matheus Neres, o volante. O Renato Bugrino, Júlio, tenho visto tanto comentário ruim a respeito do goleiro que vem do Cruzeiro que eu estou preocupado, alguma informação dele. Eu vi também os comentários, né, nas redes sociais, os torcedores cruzeirenses felizes com a possibilidade da saída do Lucas França. Isso é um cenário às vezes preocupante, mas ele jogou pouco, né? O Fábio sempre joga muitas vezes lá, então ele de repente só não faltou pode ser sequência. No Guarani um Rafael Pim, né, Júlio? Pois é, só que no caso o Rafael Pim jogava bem na Inter, né? Aí veio pro Guarani e jogou mal aqui. Mas teve pior, hein? Não, se for listar, não, vai George. O pior, na minha opinião, o pior dos últimos anos do Guarani foi Georgimi. O meu top 3 é Georgimi, Rodolfo Castro
e Oliveira. Esse é meu top 3. Oliveira não pode faltar, não. Dos últimos aí. Aí tivemos o Kleber, eu defendo por aquela atuação no Pacaembu contra o São Paulo. Foi um negócio assim absurdo, mas foi só. Giovani foi mal também e tudo mais. Mas quem é especialista disso é Glega Zorzinho. Os ouvintes estavam perguntando aqui, cadê o Glega Zorzinho? Estavam até perguntando, Júlia, essa ironia que você fez aí do jogador chinelinho, foi um recado pro Glega? Não, mas nunca que eu faria um negócio desse. Glega Zorzinho nunca foi chinelinho, que é isso? Na minha vida. Jamais. Tudo bem, Glega? Tudo bem, né, Júlio? Um abraço pra você, um abraço ao amigo ligado na Bandeirantes, um abraço aos ouvintes que sentiram a minha falta, eu fico muito lisonjeado com isso, né? E só pra dizer que eu não sou o chinelinho. Nunca fui e nunca vou ser. Exatamente. Tá? Um compromisso pessoal aí rápido, mas deu tempo de chegar pra dar um oi aqui na rádio, né? Daqui a pouco temos os donos da bola na TV. Pra falar de goleiros, né, Júlio? Olha, essa questão aí desse menino do Cruzeiro, é claro que ontem, inclusive, eu tava dizendo, né, que eu não traria, até porque eu investiria nas categorias de base. Hoje, nas categorias de base do Guarani, tem um baita de um treinador de goleiro, tá? Que é o Edervan Boyan. Grande Edervan. Voltou aí ao Guarani, trabalha hoje com os goleiros da categoria de base. Vai fazer realmente um trabalho, ele começou aí há 2 semanas aí a trabalhar. E eu não tenho dúvida, o Guarani precisa resgatar isso. Precisa voltar a dar oportunidade aos goleiros da base. Sempre revelou goleiros. Sempre foi um celeiro ali. Principalmente nessa posição. E pra que ficar indo buscar goleiro? Tem o Gabriel Mesquita, dá conta do recado? Dá. Então o reserva é da base, o terceiro também e assim sucessivamente. Lucas Cardoso dá conta também, né, Greg? Perfeitamente. Esse menino que jogou lá contra o Cuiabá, né? Aquela barca furada lá, que foi muito bem, inclusive. Fez boas defesas, mostrou personalidade. Então eu acho que tem que dar oportunidade a esses meninos, viu, Júlio? Eu não contrataria, não. O nosso ouvinte lembra aqui do Luiz Henrique também, que passou, e ele tá dizendo aqui que é o Hernandes, que o Jorge tá indo bem no Vila. Pois é, mas assim, a gente tá falando aqui... Ele tomou um gol, lembra que nós estávamos assistindo aqui? Foi complicado. Mas eu falo especificamente das passagens no Guarani, né? O Oliveira, por exemplo, foi muito mal no Guarani, ele foi muito bem no Novo Horizontino. Pelo menos a primeira fase antes de vir para o Guarani, porque na segunda fase ele tomou 8 gols do Palmeiras em 2 jogos. Aí não dá para elogiar muito, mas ele tinha feito uma campanha, acho que tá no Água Santa, inclusive. Subiu com Água Santa agora. Então, às vezes o cara sai do Guarani e vai bem em outro time, mas no Guarani especificamente, quesito goleiro, o bicho pegou muito aí nos últimos anos, né? O Guarani sofreu muito com essa posição. Talvez o Bruno Brígido, Agenor e alguns bons momentos aí do Gabriel Mesquita. Júlio, algum pajé? O que é pajé, hein? Ô, CH, você é o meu consultor aqui pra termos... Pajé é aquele que faz a pagelança na tribo. Mas aí você não respondeu. É positivo ou negativo isso aqui? É positivo. Positivo. Algum pajé do Guarani deve ter feito mandinga, porque a fase atual da ponte tem a ver com o despacho do índio pro Brinco de Ouro. A solução é retorno pro majestoso. É o Jonas de Jesus. Tem muito torcedor bugrino aqui, tá dizendo aí que pode ajudar a ponte, colocando o índio à disposição. Mas olha, acho que ninguém vai querer o índio não. Ele tá muito mal, né? Vai ter que reconquistar aí os torcedores do Guarani. Não vive uma grande fase, não. Se o Guarani jogar com o Júlio César e Lucão, vai ser sofrimento para fazer gol. Bruno Sávio não jogando é reforço para o Guarani, não vai fazer falta, é o Zé Carlos. Ô, Júlio. Oi, CH. Não podemos deixar o pessoal ficar sem entender, né? Pajé é uma espécie de bruxo, né? Do bem, né? A história é mais longa, não vou ficar lendo o Google aqui, mas pajé é uma história de bruxo, entendeu? Só para não ficar sem explicação. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente volta então com mais do Bugre, combinado, Marcos Aloysio? Pensei que você ia falar, daqui a pouco a gente volta com o pajé. Não, deixa quieto isso aí. Deixa pra lá. Deixa o índio em paz. E na tela gente. da Band daqui a pouco também, Júlio, um abraço. Eu vou dar um pega aqui nos comentaristas, perseguindo o índio. Que isso? Deixa o cara em paz. Pô. Aí, o Paulo Sérgio é exemplo disso. Vocês pegam o pé de todo mundo. Daqui a pouco a gente volta, 12 horas e 19 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Tem Série B do Campeonato Brasileiro hoje, 4h30, Brusque e Sampaio Correia, Confiança e Vila Nova, 7 horas da noite, Goiás e Avaí, Ponte Preta e Operário com a narração de Carlos Batista. Às 9h30, Curitiba e Vitória, CRB e Brasil de Pelotas, Remo e Guarani, transmissão de Leandro Bolles. 4 horas tem Eurocopa, Croácia e Escócia, República Tcheca contra a Inglaterra são os 2 jogos da Eurocopa nesta terça-feira. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Gabinete para banheiro com cuba, modelo Iraso Roca, a partir de R$ 789,90. E tem mais, porcelanato Prime Bege, 83 por 83 em cepa, por apenas R$ 64,90. Ofertas válidas somente até 24 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta o Operário no estádio Moisés Lucarelli. E às 21h30 tem Remo e Guarani no estádio Bainão, em Belém do Pará. Jogos da sexta rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados com processos altamente tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral e outros supermercados da cidade. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Você que não conhece tem a chance de experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Tem rede balançando. É bola! Balançou o corpo, pé direito, cruzou na área, Camilo, pé direito, bateu, o goleiro defendeu, voltou Camilo, defendeu a bola, voltou Niltinho, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Para estufar a rede, a bola com Moisés pela direita, ele cruzou, Camilo deu uma cacetada, ela foi na trave, voltou, e aí Camilo deu uma pancada de perto da direita, a bola tocou no Ednei, voltou com o Renatinho que encheu o pé, mandou de pé direito a bola no fundo do gol do Vasco, e ela fez chuar. Renatinho empata o jogo no Majestoso, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, é Zamada Ponte Preta, Renatinho mandou a bola no fundo do gol, Renatinho, 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 camisa 29, ele, o autor do gol, empata o jogo no Majestoso, a torcida vibra, da pele até o osso. Ponte Preta 1, Vasco também 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. E o Camilo, que participou da origem do gol, tentou duas vezes. Na primeira, acertou o pé da trave. Na sequência, pegou mão na bola, mas foi o suficiente para ela ficar viva, para o Renatinho dominar e de voleio acertar um lindo chute e mandar a bola no fundo da rede do Vanderlei. Renatinho, o pupilo do técnico Gilson Kleina, marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Vasco também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento.
Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Nossa Área desta terça-feira. Na sequência tem edição nacional com Elias Júnior. Lembrando que hoje, 5 horas, Bandeirantes Esportiva, 7 da noite, Ponte Preta e Operário com Carlos Batista e às 9h30, Remy Guarani, comando de Leandro Bolles. Agradecendo aqui no Nossa Área os comandos técnicos de Leandro Renato. Grande abraço, boa terça-feira. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É na grande área. Nossa Área Brasil. Brasil. No ar, Elias Júnior. Vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. A Rede Bandeirantes de Rádios Unida Integrada.